Bem pessoal, então esse aqui é o console portátil R36S. Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês quais são os pontos positivos e negativos que viabilizam ou não a aquisição do mesmo. Caso você queira comprar, o seu link está na descrição desse vídeo e também passando na tela aqui nesse exato momento, tá? Então esses pontos foram tirados com base na minha experiência de uso com esse produto, que já fazem uns 4 meses ou mais aproximadamente isso que eu comprei diretamente na Shopee e venho utilizando, digamos assim, parcialmente, né? Tem dia que eu uso, tem dia que eu não uso. Então hoje eu vou estar falando para vocês quais são esses pontos positivos e negativos. Vamos lá, então já deixa aquele gostei, se inscreva nesse canal e ativa as notificações. Vamos começar a falar sobre os pontos positivos sobre ele e eu começo a citar exatamente o preço, né? Esse console portátil é muito barato, mano. Eu cheguei a divulgar nossos grupos de ofertas por cerca de 140, 150 reais. Também, mediante aí, já te convido a participar dos nossos grupos. O link tá aqui abaixo na descrição. Então, esse console portátil realmente ele tem um excelente custo-benefício, tá? Principalmente para você que quer voltar no passado, jogar jogos da sua infância, como Street Fighter, Super Mario, entre outros jogos que nós temos aqui nesse console portátil, certo? Ele possui 26 emuladores, então você vai conseguir emular vários jogos da sua infância. Mano, são jogos que eu particularmente nunca nem vi. E nós temos aqui o Nintendo 64 muito top. Temos aqui Game Boy Color, Advance, o DS, temos o Mega Drive, entre outros, inclusive o PSP, tá? Temos aqui o PSP, PlayStation também, PlayStation 1, certo, galera? Então, assim, esse console portátil ele consegue emular até 26 emuladores, né? E dentro de cada emulador você vai ter aqui, ó, 81 jogos, 46, 204, são joguinhos bem bacana, tá? Você também consegue baixar por fora e colocar aqui de boinhas, tá? Então, assim, os jogos que já vêm instalados aqui nesse console portátil são muito bacana e muito úteis para você estar passando seu tempo e voltando no passado jogando aqui com esse console portátil. Temos aqui uma boa empunhadura, ele é pequeno, tem uma tela de 3,5 polegadas, então ele possui uma boa empunhadura. Então as defesas aqui atrás, basicamente, elas ficam bem posicionadas aqui, ó, ao alcance do seu indicador, né, do seu dedo indicador. Então você consegue jogar aqui de boinhas e ao mesmo tempo apertar as defesas, levando em consideração que ele possui uma boa ergonomia. Temos aqui um acabamento muito bacana, apesar de ser plástico, temos aqui um plástico transparente, foi a cor que eu escolhi. Então, assim, direi para vocês que é um plástico bem interessante, um plástico bem resistente e muito bem acabado também, por sinal, tá? Diferente do R36S, as defesas aqui, ó, não ficam chocalhando, então elas ficam bem estáveis, bem paradinhas aqui na parte de trás. E temos também os D-pads e o analógico que funcionam perfeitamente bem, certo? Continuando, temos aqui uma bateria que dura consideravelmente muito, tá? Temos aqui cerca de 4 a 5 horas de uso ininterrupto, vai depender também do volume de som e também o título que você estiver utilizando aqui, né? Jogando no seu dia a dia. Vamos falar agora sobre o sistema. O sistema em si, ele é fluido, tá? Fluido quando está ligado. Então, realmente, vocês podem ver que aqui, ó, é bem tranquilo, certo? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê desse termo, né? Fluido porque está ligado. E também temos aqui um sistema operacional ArcOS 2.0 que favorece alguns recursos para você, por exemplo, salvar todo o progresso dos seus jogos e está utilizando no seu dia a dia de uma forma bem mais prática e bem mais otimizada, por se dizer assim, tá? Agora, falando sobre a parte de desempenho, diria para vocês que é muito bom, por sinal. Ele consegue emular aqui os jogos do PSP de forma bem tranquila, certo? Deixa eu só colocar aqui, por exemplo, do PlayStation 1. PlayStation 1 eu gosto de jogar aqui, por exemplo, o Crash, tá? Enquanto isso eu vou comentando com vocês aqui. Então, assim, o desempenho dele é muito bacana. Ele possui aqui um processador Cortex A35 quad-core, 1 GB de memória RAM e o seu cartão de memória de 64 GB, tá? Então ele tem sim um ótimo desempenho, vai conseguir rodar todos esses emuladores, inclusive até os emuladores de PSP, com total tranquilidade. Óbvio que o emulador de PSP, ele tem sim as suas limitações, levando em consideração que os jogos do PSP em si são bem mais pesados, tá? Mas você consegue rodar tranquilamente, direi para vocês, aqui nesse console portátil. Deu uma travada aqui, ficou um pouco lento, só porque eu estava falando de desempenho, mas rapaz, mas é assim mesmo. Então, eventualmente,
Isso aqui acontece, tá, pessoal? Principalmente em jogos relativamente mais pesados, você vai ter um pouco de lentidão na inicialização, mas depois que ele entra é super de boa, certo? Vamos lá, continuando a falar sobre esse bonitão aqui, vamos falar agora sobre os pontos negativos, tá, pessoal? Sobre os pontos negativos, eu quero citar para vocês aqui o próprio ArcOS 2.0. Por quê? Porque muitas das vezes esse sistema operacional ele apresenta alguns bugs. E esses bugs, mano, são bem chatinhos, tá? Porque eventualmente quando você quer inicializar esse bonitão aqui, o que que acontece? Ele fica apresentando alguns erros, algumas lentidões, e obviamente você precisa estar reiniciando o mesmo. Então, consequentemente, depois que você consegue ligá-lo, aí é que você realmente vai ter um sistema fluido. Mas até isso, mano, é bem chato de você realmente conseguir ligar, levando em consideração que tem que ficar apertando o botão de reset de vez em quando e etc. Deixa eu só colocar aqui um arcade, só pra gente jogar aqui um pouquinho, certo? Só pra vocês verem aí um pouco do desempenho desse bonitão. Então, assim, a questão do próprio sistema operacional é um pouco chato com relação a essa questão da inicialização, mas depois que ele abre, né, depois que ele realmente inicializa, é super de boas. Continuando, temos aqui a questão do cartão microSD, que é de péssima qualidade. Isso aqui já é típico de todo console portátil, tá, pessoal? Deixa eu só melhorar aqui. Ó, isso aqui já é típico de todo console portátil por conta da questão dos custos, por se dizer, tá? Ó, vocês podem observar, você consegue jogar de boa, mano. Ó, tô jogando aqui pelo analógico, certo? Apertando aqui a defesa aqui atrás, pra ele dar esse pinotezinho aqui, ó. Ó. Olha só que bacana. Então assim, você consegue jogar de boinhas seus jogos do PS1, Nintendo 64, Nintendo DS, certo? PSP. Eita, errei aqui. Então é isso, pessoal. Ó. Bem interessante, né? Bem, vamos lá. Falando sobre a questão da entrada OTG, não serve de nada, mano, literalmente, tá? Eu já coloquei aqui outras coisas conectadas nessa entrada e, sinceramente, não funcionou. Tanto a entrada OTG, como também a questão aqui da conexão Wi-Fi. Eu não consegui conectá-lo a uma rede Wi-Fi e muito menos conectá-lo a controles Bluetooth, por se dizer, tá? Então fica essa crítica aí para vocês. Então tá aí, pessoal. Basicamente, esse aqui é o console portátil R36S normal, tá? Espero que tenha gostado desse vídeo, falando sobre os pontos negativos e positivos sobre ele. Caso queira comprar o seu, o link tá aqui abaixo na descrição. Se inscreva nesse canal, deixa aquele gostei. E é isso, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até os próximos vídeos.